Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e como sempre aqui no Varejista a gente conversa sobre diversos assuntos que envolvem o mundo empresarial. Claro, associados ao varejo, consumo, distribuição, hospitalidade e empreendedorismo também. E hoje eu trouxe um tema interessante para a gente começar o programa, um tema que a gente tratou pouco aqui, admito, que é a questão da logística. E quando a gente fala de varejo, seja o varejo alimentar, seja food service, ou seja o varejo tradicional de cosméticos e acessórios, quando a gente vê todos os produtos lá na ponta, a gente fala, poxa vida, que legal, vamos conversar sobre o varejo aqui, mas tem uma cadeia por trás e um ponto-chave que faz tudo estar lá na gôndola, na prateleira, na vitrine, ali nos estoques, que é a logística. A logística é muito importante, faz parte dessa cadeia, e você empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, ou curioso nessa área que está nos assistindo, com certeza entender um pouquinho de logística vai ser muito bom para você imaginar como um todo, como funciona essa cadeia como um todo. E para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe aqui Jackson Campos, da AGL Cargo. Acima de tudo, brigadíssimo pela sua presença e por estar aqui no programa. Obrigado, foi um prazer e agradeço pelo convite. E o quanto que a logística impacta, vamos chamar, no trabalho de qualidade do varejo como um todo. E aí você pode ficar tranquilo de começar falando pelo alimentar, pelo food service, pelo varejo tradicional. O que hoje a logística representa dentro do varejo? Sem a logística, não existe nada. A gente não consegue entregar nada, não tem ponta. Inclusive, quando a gente fala de produtos, sejam eles até para retira, envolve uma logística por trás dessa operação. Então, a logística ela está em todo tipo de operação, seja numa operação de venda, num serviço, seja numa importação, numa exportação, e seja numa entrega, seja ela de um produto para alimento, como você bem disse, ou inclusive um medicamento. E na hora que os empresários fazem seus planos de negócio, seus modelos de negócio, eu já vi muitas vezes eles esquecerem da questão da logística, né? Então é mais ou menos assim, claro que um exemplo bem simplificado, vou vender essa calça na minha loja, eu vou lá na fábrica e trago 100 peças que custaram, por favor, números ilustrativos, como eu digo sempre aqui, que custaram R$10 e eu vou vender a 50, portanto, terei 40 de lucro. Claro que ainda tem impostos e um monte de outras coisas, mas a logística acaba ficando um pouco lateralizada. É real essa minha visão ou isso já tá diferente hoje? Já evoluiu muito. A gente teve há alguns anos aquela greve dos caminhoneiros e fez com Sim. que todo mundo entendesse que a logística ela é primordial, que ela é muito importante. E sem a logística a gente de fato para. Então a logística ganhou protagonismo depois desse fato. E também a Covid-19. Também mostrou pra gente que a logística foi importante para que nós importássemos as vacinas, que todas elas foram importadas, mesmo que fossem produzidas daqui, o insumo farmacêutico foi importado e embalado aqui no Brasil. Então, hoje a logística e o supply chain em si, né, a cadeia de suprimento em si, ela está tomando um pouco mais de protagonismo, mas ainda é vista como segundo plano dentro do negócio. E você consegue dizer, obviamente, dentro de um padrão médio, quantos por cento hoje do preço que a gente paga na ponta representa a logística? O que eu quero dizer? Um produto de R$100, por exemplo, tem o custo dele, que claro, isso varia muito de como o modelo de negócio tem margem em cima disso. Mas aí tem a preço do insumo, vamos chamar assim, o valor do Sim. insumo, tem valor de imposto, a gente coloca aí despesas e custos operacionais, você tem aí mão de obra, enfim, alguns pontos que representam. E a gente, quando é empresário, a gente faz as porcentagens, olha. Departamento pessoal, por exemplo, claro, depende de produto, serviço, depende do tipo de empresa, não pode passar de tantos por cento. Quando a gente fala de aluguel, não pode passar, nesse modelo de negócio, não pode passar tantos por cento. A logística, quanto que representa disso? Então, é difícil fazer uma conta direta porque vai depender de fato do valor do produto. Tá. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Pega esse de R$100 ou algum outro exemplo que você exato. quiser. Vamos pegar, por exemplo, coco. Aquele coco que a gente gosta de beber mesmo. Ele importado Água de coco, né? O coco que a gente toma água. Uhum. Exato. Ele é transportado da Bahia. Lá custa R$1 cada um. E chega aqui a 10. Ou seja, R$9 é praticamente logística. Agora, quando a gente fala de um medicamento caro, por exemplo, vamos pegar aí as modinhas, Ozempic, Mounjaro. Esses medicamentos, a gente tem o custo de R$2.000, mais ou menos R$10 é a logística. Então, é muito difícil colocar um número exato, né? A gente tem que pensar sempre por produto. Se a gente pensar na média Brasil, a gente fala mais ou menos R$7 por R$100 de produto. 7%, então, de preço de produto, mais ou menos. Mas isso é uma conta muito simples. Sim, mas sim, claro. E como você citou a questão do remédio, tem uma variável muito Exato. grande, porque são R$10 de 2.000, a gente passa longe de 7%, né? Então... Vamos pegar, por exemplo, um celular, um iPhone. Um iPhone custa R$10.000. A logística dele não custa 100.
Então é muito mais barata a logística dele no preço do produto. Então vai depender muito de cada produto. E vai ficando mais caro ou mais barato a depender de quais fatores para informar bem o empresário. Então, da distância, né, da complexidade de levar e trazer o produto, e é claro, do preço do produto, porque alguns precisam de segurança, precisam de escolta, são mais visados e assim por diante. Alguns precisam de controle de temperatura, controle de umidade, vai depender muito do tipo de produto, como o chocolate, por exemplo, que não pode passar de 30 graus, porque se você passar de 30 graus ele começa a derreter. Então tem que tomar cuidado, mas também não pode congelar, porque se congelar fica ruim. Então ele tem que manter uma faixa de temperatura. Como é que você faz para manter uma faixa? Desculpa, eu fiquei curioso agora. Não, fica à Como é que vontade. você faz para manter uma faixa de temperatura de chocolate caminhando pelo Brasil, que dependendo do caminho tem um lugar que tá frio pra caramba, passa 2 horas, tá um calor desgramado. Como é que você faz isso aí? Sim, a gente normalmente usa embalagens que podem ser o caminhão, é uma embalagem em si, que ele vai refrigerar, ou usa embalagens parecidas com isopores mesmo, que a gente chama de embalagem passiva no termo técnico, mas é uma embalagem, tá? É um isopor. E o chocolate é até um caso menos grave, menos crítico, porque o chocolate, se ele estragar, o máximo que vai acontecer é você jogar fora. Não vai comer. Agora, uma vacina, por exemplo, a vacina ela tem o mesmo critério, ela precisa ser transportada entre 2 e 8 graus. Então, ela precisa ser transportada desde onde ela é importada, por exemplo, da Índia, da China, Aham. da Europa, até o posto de saúde no paciente lá no interior de Minas Gerais, por exemplo. E precisa manter entre 2 e 8 graus. E nesse caso, se ela não funcionar, a pessoa morre, né? Então é bem assim como um medicamento, então é bem diferente. Mas de qualquer forma, precisa manter a temperatura. Você sabe que teve uma marca aqui de chocolates que veio conversar com a gente já faz um tempo, Uhum. e ela falou assim pra mim: a gente começou em São Paulo, Rio de Janeiro ali, a gente tem um CD, né, um centro de distribuição, né, próximo aí às duas regiões, que atende as duas regiões, vamos chamar assim, os dois estados. Sim. E quando a gente pensou em Brasil, a gente não conseguiu fazer com que o chocolate chegasse com a mesma qualidade. E aí, pelo menos em princípio, barraram a ideia de franquear, porque se for para o Brasil inteiro, eles fizeram um cálculo simplificado, teria que fazer de 4 a 5 CDs a mais para conseguir fazer. Quer dizer, a logística impacta até uma decisão estratégica nesse nível, né? Eu sou do princípio que pensa que é sempre possível, mas financeiramente nem sempre viável, né? Então, nesse caso do chocolate, provavelmente eles chegaram num limite de preço. Porque seria possível entregar Sabe que ela falou aonde para mim fosse de possível. qualidade, sabia? Ainda que sim, mas toda qualidade tem um custo, né? Ah, sim, E é entendi o que você claro, quer dizer. não adianta nada a qualidade ser boa, mas custar 3 vezes o preço do chocolate. E aí ele vai ser inviável manter a qualidade, né? E manter o transporte. Então, é possível levar o chocolate para qualquer lugar do país, até fora do país. Na minha empresa, por exemplo, a gente exporta uma marca de chocolate bem importante, de bastante qualidade. Uhum. E a gente manda para o Chile, para o Equador, para o Peru e precisa manter temperatura. E ele chega com qualidade lá. Só que o custo da operação é quase 5 vezes o preço do chocolate. E aí quando Então, ele chega lá, chega caríssimo. mas ele chega em dólar e quem compra lá é porque realmente está buscando aquele chocolate que não tem em outro lugar. Agora, aqui no Brasil tem várias marcas de chocolate boas, né? Então tem que analisar se vale mesmo a pena levar até a ponta para o chocolate chegar lá por 3 vezes o preço dele, 5 vezes o preço dele. E às vezes não compensa mesmo. E quais são os outros fatores que influenciam? E eu vou contextualizar minha pergunta com um empresário que eu conversei, eu achei interessante no sentido do pensamento que às vezes as pessoas não fazem ideia, né? Então, ele tinha um produto, era uma embalagem retangular, mais ou menos desse tamanho aqui que eu estou dizendo para você, que eu estou dizendo não, que eu estou mostrando aqui, perdão, aqui mais ou menos desse tamanho. E o pessoal de design de produto, né, os designers, projetaram uma nova embalagem, até porque eu vou querendo mudar um pouco, questão de cores, etc. Mas assim, a embalagem em si passou de ser retangular para ser sextavada. Ok. E aí ele falou assim: eu perdi em um ano, ele falou a cifra, eu não vou me lembrar, mas eram alguns milhões. Eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: simples, Rodrigo. Quando eu pego, por exemplo, uma embalagem retangular e coloco no caminhão, a embalagem retangular ela cabe no caminhão, não lembro de novo o número exato, 10 mil embalagens lá. Sextavada cabem 6 mil embalagens. Eu perdi em cada vez que faz esse frete, por exemplo, eu perdi 4 mil embalagens entregues. No final do ano, só de sextavar a embalagem, eu perdi alguns milhões. Quais são. É muito interessante pensar nisso, porque a gente vê na loja, no mercado, seja onde for, a embalagem, você nunca vai imaginar um troço desse. Quais são, além desse, quais são os outros fatores curiosos que influenciam na logística? O que mais influencia na logística, principalmente no preço, é o custo do peso da carga em si, do produto, e o espaço que ele ocupa. Então, quanto maior for a embalagem, ou quanto mais espaço livre você tiver, mais você gasta, ou menos você consegue aproveitar o transporte. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente de tênis, uma marca importante também, que ele importa num container os tênis e no outro as caixas amassadas.
Porque se ele colocar os tênis na caixa e importar, não vale a pena. Porque ele não consegue compactar e vai amassar a caixa. Então, num container ele traz todos os tênis amassadinhos, bem encaixadinhos, e no outro só as caixas. Mas aí o tênis, assim, tô pegando esse aqui solto? Exato. Mas com plástico, não, alguma com plástico. Não, sim, mas solto que eu quero dizer fora o plástico que envolve, sem nenhuma outra proteção. Sem nenhuma outra proteção. E num container só os pés direitos, para encaixar todos certos, e no outro só os pés esquerdos. Porque encaixa tudo certinho. Num container só o pé direito, Exato. no outro container só o pé esquerdo, Exato. e no outro container as caixas. Embalagens. E o trabalho que dá depois para chegar isso aí e arrumar tudo? Então, mas vale a pena E eu fiz essa pergunta que não é brincadeira, porque uma coisa é você chegar à logística com a caixa pronta para você levar, outra coisa é chegar, o pé direito, e aí os números, as cores, o modelo, caixa, vem, fecha, é um trabalho também, né? Uma outra coisa, fazendo essa mudança, ele começou a evitar os roubos, porque ninguém quer roubar só um pé de tênis. Não quer roubar só o direito. Entendeu? Porque antigamente roubava o container dele inteiro. Claro, que aí levava o tênis inteiro. É, claro. Entendeu? Agora o cara rouba ou a caixa, ou o pé direito ou o pé esquerdo. Entendeu? E não tem o que fazer com isso. Então, a logística influencia muito nisso, né? Então, a gente tem sempre que, os designers logísticos têm que olhar isso e tentar otimizar ao máximo a embalagem com o produto para que fique fácil de transportar. Hoje o varejo está preparado para essas, vamos chamar assim, eu não sei se a palavra certa é preparado, mas assim, eu vou usar preparado por enquanto, mas assim, ele sabe dessas informações todas estratégicas para melhorar a logística. Por exemplo, isso do pé direito, pé esquerdo e a caixa, depois que você falou no sentido do espaço, fez sentido. Mas nem tinha passado pela minha cabeça a questão, por exemplo, da segurança. Sim. Quais outras questões? O varejo realmente está preparado para esses detalhes que você mencionou? Então, a gente Ele se prepara? Talvez seja melhor essa frase. Ele se prepara. A gente tem muito roubo no Brasil, né? Infelizmente. Então, o varejo busca encontrar soluções para evitar os roubos. Tem várias maneiras de evitar os roubos. Mas o que eu vejo é uma melhoria contínua. Então, as empresas estão sempre buscando uma maneira de melhorar isso, de fazer com que isso aconteça com menos frequência e que seja otimizado, seja por meio da logística em si ou da inteligência para evitar os roubos. Os medicamentos anti-obesidade, como o Mounjaro, o Ozempic, eles estão sendo roubados na farmácia, na geladeira da farmácia. Então, os assaltantes vão até as farmácias, roubam os clientes, os celulares, carteira dos clientes e só o medicamento. Então, hoje, as redes de drogaria estão fazendo entregas desses medicamentos sem horário programado. Então, estão fazendo as entregas e deixando lá para surpresa até do pessoal da própria farmácia para evitar os roubos. Então, a nossa área de varejo é muito boa nesse sentido. E eles procuram cada vez mais melhoria contínua para encontrar soluções melhores. E dentro dessa melhoria contínua, hoje você, quando atende essas empresas, fornece, vamos chamar assim, essas soluções ou essas estratégias para quem contrata? Ou seja, Sim. A empresa de logística hoje não é mais uma empresa exclusivamente operacional, ela também é estratégica. Tem que ser, na verdade, estratégica, né? A gente encontra rotas melhores, porque o que a gente faz muito é importação e exportação, né? Então a gente encontra sempre rotas melhores para que o transportador, o importador, o vendedor consiga levar e trazer os produtos que seja o mais barato possível no menor tempo possível. É claro, sempre tem o lance do custo, né? A gente precisa pensar no custo. E a gente sempre apresenta 2 ou 3 soluções que sejam melhores para ele, dependendo do negócio dele. E muitas vezes eles trazem também boas soluções. É bem comum a gente já receber soluções prontas e tentar melhorar alguma coisa. Jackson, brigadíssimo pela sua presença. Acho que quem assistiu a nossa entrevista com certeza entendeu, no mínimo, um pouco mais de logística. Essa é aquela tipo daquela entrevista que eu falo, que as pessoas salvam e assistem de novo para anotar certinho, principalmente empresários que estão começando com produtos que podem, que não imaginavam, por exemplo, algumas questões de logística. Essa que você falou do pé direito, pé esquerdo e a caixa, confesso que foi muito legal, não só pelo espaço, mas principalmente que você falou, né? O cara não vai roubar só o pé direito, que ele não vai fazer nada com isso. Então, brigadíssimo pela sua presença. É um prazer. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. O Varejista segue à disposição aqui, tá bom? Conte comigo. Obrigado, Jackson. Até. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. A gente já volta daqui um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Varejista, a gente sai da logística e a gente entra num tema que eu acho que é a primeira vez que eu trago aqui associando ao varejo, que é criptomoeda e blockchain. Conversar sobre esse assunto e associar ao varejo do ponto de vista do investimento que o varejista pode fazer é algo que realmente, se eu fosse você, pegaria aí o seu bloco de anotações digital ou físico para a gente poder entender um pouquinho isso melhor e como pode te impactar positivamente, tá bom? Para isso eu trouxe aqui o Pedro Xavier, né, que é fundador da empresa Maná.
Maná criptomoedas, é isso? Ou Maná blockchain? Blockchain. E aí já começa então te dizendo, primeiro, obrigado pela sua presença, né? Obrigado. Qual a diferença entre blockchain e criptomoeda? Bacana. Eu acho interessante exemplificar e deixar mais fácil para o público mesmo. Vamos comparar assim, a blockchain é a internet, a criptomoeda é o e-mail. Então, a internet ela proporciona a possibilidade das pessoas mandarem e-mails. O e-mail é um produto que está dentro da internet. Ou seja, a blockchain é a tecnologia que proporciona a possibilidade de se gerar ativos digitais como a criptomoeda. A criptomoeda é um produto da blockchain. A criptomoeda é um produto de uma tecnologia. E aí quando você fala tecnologia, porque quando as pessoas entendem moeda, né, as pessoas entendem moeda ainda associada a numerário. Sim. Né? Recentemente eu fiz uma entrevista com o pessoal da TecBan, do Banco 24 Horas, Sim. E durante muito tempo a gente falou isso. No Brasil como um todo, o dinheiro ainda existe. Sim. Se você pensa em São Paulo, por exemplo, claro, pode ter uma realidade diferente, né? Principalmente na cidade mesmo. Eu, por exemplo, Rodrigo, não me lembro qual foi a última vez que eu tive dinheiro na minha carteira. Sim. Não me lembro, numerário, eu quero dizer, Sim. né? Mas como o Brasil como um todo tem bastante. Eu trouxe essa associação rápida para dizer, quando as pessoas pensam numa moeda, e o blockchain não, a criptomoeda foi entendida, o Bitcoin principalmente, né? É uma moeda, as pessoas associam muito a algo palpável, né? Sim. E aí quando você vai para o digital, teoricamente as pessoas falam, então, para criar uma moeda, eu posso criar uma moeda amanhã? Sim. Então, como é que isso funciona? O que o blockchain oferece de tecnologia para a criptomoeda existir? Bacana. Bom, a blockchain como uma tecnologia, vou tentar dar outro exemplo para ficar até mais fácil. Pensa o seguinte, a gente desce aqui ou sai na rua e encontra numa praça um livro. Tá. Tem um livro naquela praça em que tudo aquilo que você escrever naquele livro fica ali para sempre. Registrado. Impossível de ser apagado, impossível de ser adulterado. Alguém, uma empresa, alguém criou uma tecnologia com aquele livro e falou, olha, aqui tem um registro público. Tudo que for colocado aqui vai ser impossível de ser apagado ou adulterado. O detentor da tecnologia, ele, através de combinações numéricas e de desenvolvimento, ele vai a cada dia criando novas linhas para facilitar a escrita nesse livro. Então, todo dia ele vai criando uma linha nova para facilitar a escrita. Ele é detentor daquela tecnologia. Existe muito esforço tecnológico e de lógica, que eu não vou me aprofundar tanto, para criar essas linhas para que as pessoas possam escrever nesse livro, tá? Vamos supor que eu queira registrar algo nesse livro. Eu chego pro detentor desse livro e falo, cara, olha só, eu quero colocar aqui, por exemplo, um registro, um documento. Você consegue colocar aqui para mim, nesse livro, você consegue registrar isso para mim? Cada novo registro feito nesse livro, nessa linha, é gerado um código. E esse código é único. E todas as linhas, elas são vinculadas umas às outras. Então, são blocos tecnológicos, ou seja, a grosso modo, é uma tecnologia que é impossível de ser adulterada, porque demandaria um esforço gigantesco de energia que a gente fala mesmo, energia mesmo, porque para se gerar essas linhas, existe um processo mais aprofundado chamado de mineração, de validação, que é um processo lógico e tecnológico muito aprofundado. Ou seja, é impossível se adulterar esse livro. Beleza, então eu tenho um livro que eu posso registrar tudo ali que não é adulterado. Disso, eu posso criar produtos, porque aí as pessoas que têm o interesse de registrar algo nesse livro, elas pensam, bom, eu posso criar novos produtos. Se a cada linha que eu tenho nesse livro, com algo que eu escrevo nessa linha, eu gero um código único, e quando eu falo código único, é único, ou seja, eu consigo gerar vários códigos desses e gerar uma escassez com uma dificuldade muito grande de se gerar esses novos códigos que pode se transformar em moeda. A grosso modo, o Bitcoin foi isso. Ou seja, cada Bitcoin e cada pedaços de Bitcoin são códigos extremamente grandes e complexos, mas são códigos únicos. Mas veja, por que esse código é tão valioso? Quando você vai para o digital, por que essa raridade desse código é valiosa? Escassez. O mundo econômico gira em torno de escassez. Se eu gero códigos e para gerar uma linha de código dessa, existe um consumo absurdo de energia, como eu disse, o esclarecimento. Bom, a cada linha existe um trabalho e um esforço gigantesco. Então, um código gerado dentro da blockchain,
existe um trabalho muito pesado que demanda um esforço energético absurdo, ou seja, existe um trabalho muito pesado para se gerar um blockchain. Na verdade, uma microfração de blockchain. Para você gerar uma blockchain, você demanda muito tempo e muito esforço. Ou seja, a partir do momento que o mercado, e aí entra a parte especulativa e do mercado. A partir do momento em que para você gerar um ativo como esse, um token, existe uma dificuldade gigantesca. E óbvio que no início foi gerada uma quantidade limitada e a partir dessa limitação, o que já foi um grande esforço, existe um novo esforço para se gerar novos bitcoins diariamente, mineradores e validadores no mundo inteiro trabalham, mas existe uma grande dificuldade para se gerar novos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma quantidade teoricamente limitada de um ativo e eu coloco isso no mercado e o mercado entende como algo precioso por conta da escassez, aí se gera o valor. Mas é óbvio que aí a gente está falando que existe um mercado altamente especulativo, por isso que o investimento em Bitcoin é altamente volátil. Agora pensa, e aí é uma lógica de raciocínio que o mercado foi fazendo ao longo do tempo e hoje está cada vez mais fazendo. Bom, hoje você já tem tecnologias de autenticação de documentação, de empresas, que é o KYC, que é o KYB, que é que você consegue fazer toda a autenticação, a confirmação digital, inteligência artificial, de documentos, de face, né? A autenticação bancária de face. Agora pensa, se eu tenho hoje a possibilidade de me autenticar digitalmente ou autenticar uma empresa, beleza, eu sei que essa é uma empresa. Em cima dessa empresa, eu registro ativos na blockchain vinculados a essa empresa, eu posso me capitalizar no mercado. Porque se eu tenho, por exemplo, um recebível, por que não eu, como empresa, não posso ir na blockchain, autenticar um documento e desse recebível, estou dando um exemplo de recebível como um dos produtos, para que eu possa ir para o mercado. E lembrando, as blockchains, elas são globais. A tecnologia blockchain, você vai, óbvio, que ainda é algo que está se propagando mais, talvez a população média ainda não entenda tanto. Mas dentro do mercado e dentro da tecnologia, dentro das próprias exchanges, as blockchains elas são globais. Se eu crio uma blockchain no Brasil hoje, eu estou global. Eu criei uma tecnologia que eu posso usar no Brasil, na China, em qualquer lugar. Então, se eu digitalizo um ativo para a minha empresa, eu posso ir nesse mercado, que existe muita oferta, existe muita demanda, não só por criptomoedas, como por stablecoins, por outros produtos da blockchain, e me capitalizar. Eu posso ir para o mercado e me capitalizar. E é o caminho que o mercado está tomando. Se a gente tem a maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, nos Estados Unidos, que estruturou um fundo 100% tokenizado no mercado americano, algo inédito. Quando a maior gestora do mundo de ativos faz isso, ela está dizendo para o mundo o seguinte, cara, esse é o futuro. Porque você substitui toda essa papelada cartorial, essa burocracia cartorial, para algo digital e com uma autenticação 1000 vezes mais legítima que um cartório. Mas é interessante você estar falando. Eu vou pedir para você ficar mais um bloco aqui comigo, pode ser? Pode. Daqui um minutinho a gente volta com o varejista para falar mais de blockchain, criptomoeda aplicado ao varejo, tá bom? Um minutinho a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Voltamos com o varejista num assunto, olha, bem interessante, hein? Criptomoeda, blockchain aplicado ao varejo. E Pedro, eu estava falando com você no final do outro bloco, fiz uma pergunta relativamente complexa que eu comparei. Que no começo do mundo digital, de fazer compra digital, as pessoas tinham uma certa reticência em fazer. Hoje isso está muito mais popularizado. Principalmente com muitos, vamos chamar assim, muitas possibilidades de segurança que surgiram para compra online. O blockchain, existe uma relação do que eu fiz aqui agora, ou seja, a gente pode entender que no começo houve uma grande desconfiança, hoje a gente já entende um pouco mais. Como é que você enxerga essa comparação que eu fiz? Bacana. Bom, a forma que eu enxergo é que, como a blockchain ela é uma tecnologia que ela traz essa segurança, mas quando a gente faz uma comparação por conta da popularidade, né, e a gente faz uma alusão muito direta entre blockchain e criptomoeda, acaba criando no imaginário das pessoas uma certa confusão. Exatamente porque o que eu falei, a criptomoeda ela é um produto dentro da blockchain.
Então a blockchain é uma tecnologia, a criptomoeda é um produto. Quando você fala do fluxo de compras digitais, do mercado de compra online, de problemas, enfim, de fraude, normalmente essas fraudes elas ocorrem na ponta. Elas ocorrem no front de um site, de uma empresa. Na hora de um pagamento, uma clonagem de número de cartão, etc. Exatamente. É muito difícil, por mais que ocorra, sim. Óbvio que tem vários tipos de hackers, mas normalmente, principalmente no Brasil, esse tipo de estelionato ele ocorre no front, ali dentro de uma página falsa, de uma captura falsa, de um link por e-mail. Então, dentro do modelo de compras, as fraudes elas vão para essa linha. A blockchain, como ela é uma camada que fica, vamos dizer assim, nos bastidores, blockchain fica nos bastidores, gerando esses códigos em cima dessas linhas. A blockchain, no caso, para o varejo, para compras, por exemplo, para compras, ela pode ser utilizada como moeda. É uma opção, por exemplo, empresas começarem a adotar moedas próprias. Inclusive, uma curiosidade, as ações das principais operadoras de cartão Visa e Master, na semana passada, desabaram, porque o mercado está começando a entender que as altas taxas das operadoras de cartão acabam comendo ali uma grande parte do faturamento delas. Há décadas, né? Há décadas. E as stablecoins, o que são stablecoins? Stablecoins são moedas também, tem o conceito muito parecido de criptomoedas, mas elas foram criadas para ter... Só um detalhe, é um produto da blockchain também. Da blockchain. Só para a gente ir estruturando na cabeça das pessoas isso. Isso. Blockchain é o máximo. Da blockchain surgem produtos. E aí criptomoeda é um, criptomoeda e a stable stablecoin é outra. A stablecoin nada mais é do que uma moeda estável, lastreada ou em reservas financeiras ou em um produto físico, ou em uma reserva física. Você deu o exemplo do ouro, por exemplo. Uhum. Vamos supor que eu tenho uma mina de ouro, tá? Se eu quiser, e aí em termos de valor de mercado, a minha produção de ouro, vou chutar aqui, 1 bilhão, tá? Eu produzi aqui 1 bilhão. Eu posso gerar stablecoins desse ouro, 1 para 1, 1 bilhão de reais. 1 para 1 com um real, criar 1 bilhão de tokens e vender isso no mercado como um token lastreado nesse ouro. Ela tem uma estabilidade da reserva de mercado desse ouro. A stablecoin ela busca essa estabilidade. A criptomoeda não. A criptomoeda ela vai mais para a linha da escassez, como eu comentei anteriormente. Falou no início. Exatamente. Um caminho para o varejo, tá? E aqui eu já estou cravando o futuro, porque esse é o futuro mesmo. O futuro são as empresas criarem as suas próprias moedas para que elas possam, para que os clientes possam transacionar entre si. Porque com um token, com a stablecoin, é muito mais fácil de você criar clube de vantagens, é muito mais fácil de você criar cashback, é muito mais fácil de você dolarizar esse cliente, se você quiser. Mas ele teria que adquirir... Vamos lá, vamos pegar um exemplo prático, tá? Sim. Tudo que você falou tá ótimo, eu tô entendendo, o pessoal em casa entende, tem gente que ainda não tá entendendo tão bem, Sim. É normal. Eu sou um varejista, Maia Varejo, Rodrigo Maia, acabei de criar a Maia Varejista. Eu vou criar uma moeda. Posso dar o meu nome, se eu quiser, para essa moeda, porque o nome tanto faz. Então eu criei a Maia Coin. Muito bem. Por que alguém quer comprar a Maia Coin? Porque possivelmente, vamos supor que eu venda esse tênis lá na Maia, ela quer adquirir esse tênis comprando a minha Maia Coin, porque vai sair mais barato, ou de alguma forma uma vantagem maior, do que ela comprar no cartão de crédito, se enfiar numa dívida de juros compostos aí de mais de 100% ao ano. O raciocínio começa por aí? Começa por aí. Primeiro que você... Se você juntar essa operação de uma moeda própria para a empresa, vinculando isso a crédito, aí você tem um gol. Aí a gente está falando de empresas... E por que o varejo não fez isso ainda? Não, o varejo está começando a fazer. A gente está vendo... Aí, óbvio que o Brasil, e aí o nosso objetivo é tentar antecipar isso. Normalmente, a gente está aí de 3 a 4 anos atrás, por exemplo, de mercados mais... mais maduros, principalmente em relação à tecnologia. Uhum. Nos Estados Unidos, a gente está vendo, o Walmart está fazendo isso. O Walmart está criando a sua própria moeda. A Amazon já está criando a sua própria moeda. Ela está criando a sua própria stablecoin. E aí você tem outras gestoras no mundo trabalhando também com moedas próprias, possibilitando investimentos. Só um minuto. Como é que eu compro a moeda da Amazon? Por exemplo, como é que eu adquiro 1, 2, 10, 20, 30, seja lá quantas forem. Como é que eu adquiro essa moeda como cliente? Meu primeiro passo. Só para eu entender o raciocínio, tá? Para todo mundo, vai lá. Isso, dentro do próprio ambiente dela. Você adquire como uma carteira digital. Mas eu compro com real. Você pode comprar com real. No caso da Amazon,
Eu não sei exatamente quais são se existem, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito para transacionar ali. Mas normalmente dentro do ambiente de stablecoin, eu vou te dar um exemplo. A stablecoin mais famosa do mundo se chama USDT, que ela é 1 para 1 com o dólar. A mais famosa é de uma blockchain chamada Tether. Ela tem uma altíssima reserva de dólar. E é importante o seguinte, normalmente essas stablecoins, todas elas são auditadas. Então as reservas de mercado, existe uma auditoria para poder saber exatamente quanto ela tem de reserva. O USDT hoje, em qualquer exchange que você entrar, para um leigo, se ele quiser comprar dólar, até uma dica, é mais fácil você comprar dólar via USDT do que pelo caminho comum, pelo câmbio tradicional. Mas enfim, o USDT ele é 1 para 1 com dólar, todas as exchanges do mundo já fazem conversão de USDT para as moedas dos seus países. Então você tem conversão de USDT para euro, USDT para real, USDT para várias moedas. Tá. Quando você compra uma stablecoin de uma loja, você consegue gerar recompensas reais para esse cara que na ponta se transforma em dólar. Então vamos deixar mais prático? Sim. Vamos lá. Dessas recompensas e eventuais descontos e vantagens. Sim. Vamos falar, varejo adora um desconto, no caso cliente, né? A fidelidade é para desconto, fidelidade é para cashback, fidelidade é para você ganhar produto. A real é essa. Sim. Né? Ninguém fica fiel a uma marca porque acha ela legal. Aliás, fica, mas um outro. O ponto é que precisa ter uma vantagem. Exatamente. Mesmo quem acha legal, se não tiver uma vantagem, não rola. Vamos fazer uma conta simples aqui. Sim. Números ilustrativos, como eu falo sempre, né? Vamos lá. Eu peguei R$10 e eu comprei uma coin dessa Maya Coin que eu brinquei. Sim. Comprei uma. Primeiro passo, por que eu comprei uma Maya Coin? E vamos supor que esse tênis custe uma Maya Coin. Sim. E uma Maya Coin vale R$10. Então, em tese, se eu comprar por R$10 esse tênis, é a mesma coisa que comprar uma Maya Coin. Sim. Em tese. Em tese. Por que eu compro a Maya Coin? Para ter uma Maya dessa moeda, para comprar esse tênis, se eu também posso comprar por R$10? Esse é o primeiro passo. Só explica esse passo para ir para o próximo passo da pergunta. Vai lá. Sim. Aí o interessante, o que as empresas fazem, para responder objetivamente, é vincular a Maya Coin a alguma vantagem interna da empresa, porque você consegue gerar tokens. Perfeito. Então, se eu comprei por R$10 esse tênis, eu não ganho nada. Sim. Se eu comprei por uma Maya Coin, eu compro o tênis e ganho uma caneca. Isso. É mais ou menos isso que você está dizendo. Ou acumula pontos de vantagem. Seja o que for. Sim. Eu comprei pela Maya Coin, agora eu tenho, na verdade, 0,2 Maya Coin porque eu peguei 20% de cashback. Sim. Se eu comprasse com os R$10, eu não teria. Sim. É isso? É isso. Eu posso só fazer uma observação? Por exemplo, quando a empresa ela tem autonomia para gerar a sua própria moeda em cima das transações e das vendas que ela tem, ela assume mais o controle da operação e diminui o controle bancário das operações dela. Ah, claro. Então, só isso... Porque ela pega essa Maya Coin que a gente brincou aqui, ela controla tudo isso. Exatamente. Né? Ela controla tudo isso. É muito mais vantagem, óbvio. Ela tem tudo aquilo na mão dela. A parte bancária vai ficar ali só para um fluxo de recebimento, mas ela diminui a margem dela em relação ao que ela tem de Agora, volta para minha pergunta. Beleza, até aqui? Beleza. Aí, eu sou o lojista, eu sou o varejista, eu sou o Rodrigo Maia, o dono aqui da Maia Varejo lá. Isso. Por que para mim, eu tenho que... quando eu digo eu tenho, no sentido do raciocínio financeiro, tá? Tá. Eu tenho que preferir ele comprar por uma Maya Coin, o controle financeiro tá claro. Agora eu tô falando de grana mesmo. Sim. Grana. Porque se ele pagar R$10 numa Maya Coin e eu dou 0,2 para ele de benefício, querendo ou não, a próxima vez que ele comprar uma Maya Coin por 10, ele tem 10,2. E aí com esse outro benefício, 10,4. Eu vou dando mais dinheiro para ele de qualquer forma, recebendo os mesmos R$10. Sim. Por que isso para mim é vantagem financeiramente falando? Então, primeiro, por conta dessa menor dependência bancária. Perfeito, isso está claro. Isso. O segundo, porque você consegue, por exemplo... Cara, existe um universo de possibilidades dentro dessa moeda. A partir do momento que você tem uma moeda própria, que é uma stablecoin, você abre esse mercado, você abre esse mundo para esse varejista. Porque a partir disso você consegue atrair, por exemplo, investimentos de qualquer lugar do mundo. Porque quando você entra na blockchain, um dos grandes diferenciais da blockchain, a partir do momento que você cria uma moeda própria, está dentro da blockchain, e aí óbvio que quando a gente fala varejo é extremamente amplo, porque são diversos setores, tá? Mas entrou na blockchain, criou uma moeda própria, cara, você está aberto a receber clientes, aí depende do produto que você tem, do mundo inteiro. Dando um exemplo, por exemplo, de comércio exterior para importador, exportador. Esse cara, ele diminui drasticamente os custos dele em termos de intermediários, em termos de operação bancária. Por isso que vale a pena esses 20% de cashback que a gente brincou aqui no exemplo. Exatamente, exatamente. Você consegue fazer a brincadeira da compensação, né, do cashback, ela está em cima disso, do tanto de margem que você vai ter financeira
dentro dessa operação que você consegue, por exemplo, gerar vantagens para esse cliente. E o controle é seu, porque a moeda é sua. E o custo dessa moeda é baixíssimo. O custo de operação dentro de uma blockchain ela é infinitamente mais baixo para você criar uma stablecoin. Então você afirma aqui que se o varejista criar a sua própria moeda, ele vai ter muito mais vantagens do que vender os produtos que ele tem pela moeda corrente, por exemplo, real. Você está fazendo uma afirmação sobre isso. Isso é uma afirmação, e eu digo mais, em breve a tendência o jogo vai virar. As empresas que já começarem a se atentar a isso, elas vão começar a transacionar mais stablecoin, porque pensa, para o cliente, quando eu tenho uma moeda de uma empresa, mesmo sendo uma moeda em blockchain, eu tenho uma moeda global. Eu posso pegar uma moeda de uma empresa X, transformar em dólar. Eu ia chegar nisso agora. A Maya Coin, nessa brincadeira que a gente fez, eu posso trocar por dólar. Pode. E essa é uma decisão do varejista, do Rodrigo, que fez, ou não? Se eu entrei no mercado blockchain, que claro, já entendi, a minha Maya Coin, essa stablecoin, ela é um produto do blockchain. Sim. Então se eu entrei nesse mercado, eu necessariamente já sou global. Você é global, mas assim, é óbvio que você pode disponibilizar você pode deixar isso fechado. Tá. A empresa mas ela aí tem não essa é vantagem, autonomia. né? Não é vantagem. Ela pode deixar fechado, ou ela pode, por exemplo, ir atrás de parceiros como o Exchange, como outros parceiros para listar a moeda dela para que o cliente dele consiga transacionar em USDT. Você não tem a dúvida que tem gente perguntando aqui agora assim, legal, isso tudo é muito legal. E para eu implementar isso, eu vou gastar muito, eu varejista, vou gastar muito para implementar a minha moeda própria? Bom, eu vou falar do mercado tradicional. Dentro do mercado tradicional existe sim um custo muito alto, porque normalmente a mão de obra em blockchain ela é bem mais cara. Peço desculpa aí para a comunidade dos devs, mas assim, óbvio que para qualquer dev que você perguntar se ele entende blockchain, ele fala que entende, mas a grande maioria não entende tão bem assim para realizar uma implementação correta, para todo um passo a passo. A melhor blockchain a ser utilizada. Esse exemplo do livro que eu dei, existem vários. Existem livros que são bons. Existem livros que são muito bons para gerar stablecoins, criptomoedas, outros que não são tão bons para RWA, para o fluxo de transação. Então existem tecnologias. Então a mão de obra ela não é tão forte. Então por isso que muitas vezes ela é muito mais cara e ela demanda muito tempo. E isso é no mercado tradicional. O nosso objetivo dentro do mercado latino-americano é exatamente facilitar a implementação, facilitar com que empresas possam começar a tokenizar ativos, a transformar ativos em stablecoins. Sem gastar muito dinheiro e podendo fazer essa operação funcionar. De forma bem simples e objetiva. E sem toda a complexidade técnica, que é o que mais afasta as empresas hoje, é essa complexidade. Pedro Xavier, fundador da Maná, acho que uma entrevista extremamente esclarecedora. Tenho certeza que vai ter gente procurando você aí para entender isso um pouquinho melhor. Brigadíssimo pela sua presença e trazer um assunto assim tão aplicado para o varejo, um assunto tão novo. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço. Muito bom. Varejista volta daqui um minutinho, fica por aí, BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e agora a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente. Ou talvez experiência com o cliente. Se tem um ponto que eu falo muito aqui no Varejista é a questão da experiência na loja. Essa questão da digitalização do varejo trouxe para o varejo, obviamente, um espaço grande em plataformas de e-commerce, em marketplaces, ou seja, a venda feita pelo digital. E aí surgiu a polêmica, o questionamento sobre será que o ponto físico acabou? E aí uma das coisas que o varejo mais fala é quando a gente tem experiência no ponto físico, ele não só não acabou, como ele potencializa ainda mais as vendas dessa empresa. Então eu trouxe aqui o Renato, é sócio da Jacarandá, Renato Diniz, sócio da Jacarandá, que trata justamente com o varejo dessa questão da experiência com o cliente e justamente experiência no ponto de venda. Primeiro de tudo, brigadíssimo aí pela sua presença aqui no Varejista. Eu que agradeço. Muito legal estar aqui falando um pouco desse ponto que houve um questionamento muito grande nos últimos tempos, principalmente antes da pandemia, se o varejo físico ia terminar. E aí a gente trocou o nome muito aqui no programa, em alguns convidados que a gente trouxe, que não é mais PDV, ponto de venda, é PDX, né? Que é o ponto de experiência. O que hoje é experiência em ponto de venda? Traduza isso com exemplos máximos que você puder, Renato.
A gente acredita que cada projeto que a gente desenvolve dentro do Estúdio Jacarandá tem propósitos distintos, sempre alinhados ao que a marca quer trazer como conexão com o seu consumidor, entender os seus públicos-alvos, né? Então, essas experiências, elas são customizadas quando a gente inicia o processo de elaboração do projeto, de desenvolvimento. Então, essas experiências, elas têm um leque de itens que você pode agregar ao seu projeto para que lá no final, quando a loja estiver pronta, ela possa oferecer, ela possa ter essa vocação de ser muito mais do que algo transacional, um espaço transacional, mas um espaço que pode ser de uma jornada de entretenimento, uma jornada educacional. Quando você fala transacional, é da transação financeira, né? Isso. Cheguei, peguei o produto, paguei e fui embora. Exato. Esse ponto de venda nessa perspectiva morreu. Morreu. Ele morreu. O transacional continua, né? Claro, a transação continua sendo feita, mas o ponto, pelo exclusivo fato de fazer a transação financeira, é isso que eu quero dizer, isso não existe mais. Não existe. Ele evoluiu para algo que potencializa totalmente uma experiência de contato potente com a marca que só o varejo físico, só o espaço físico do varejo permite. Consegue dar exemplos claros, assim, ó, numa loja, se você não quiser citar a marca, não precisa, se você puder, pode citar, aqui não tem problema nenhum. Então, assim, na loja tal, que é com esse tipo de produto, a gente criou essa experiência. Vamos tentar dar o máximo de exemplos que a gente puder. Olha, a gente tem 2 projetos que são bem recentes lá do estúdio, que são 2 lojas que trazem muita experiência disruptiva. Uma delas é a Sherwin-Williams, né, que é uma loja, que é uma marca norte-americana que produz tintas, e a gente explorou de uma outra forma a sua conexão com o cliente, a sua interação com o cliente dentro da loja. Ao invés dela vender latas de tinta, ela oferece uma experiência educacional e inspiracional para que o cliente consiga ir à loja e, através de recursos digitais e físicos, ele consiga se inspirar e fazer as melhores escolhas em relação ao que ele quer para a casa dele, né? Então, lá ele tem uma experiência imersiva, com recursos digitais como óculos para ele poder ver o ambiente, a aplicação das cores dentro do ambiente. Ele tem um sistema lá que chama Color Snap, que ele pode ativar os recursos digitais do aplicativo e com uma paleta física também ele consegue ver também gradação de temperatura de cores. O arquiteto que vai também com esse consumidor final, ele consegue criar moods inspiracionais ali junto com os produtos para poder elaborar as melhores soluções para os projetos. Então a loja ela foi concebida como um hub de experiência educacional para esse consumidor. Ele não vai lá só para comprar uma lata de tinta, ele vai lá para se inspirar, para entender mais sobre E essa experiência cores. toda ele vive antes de comprar a tinta. Sim, né? sim. E vocês têm notado que a vivência dessa experiência potencializa a conversão de venda? Porque, por exemplo, por favor, um número aqui ilustrativo, a cada 10 pessoas que chegavam, sei lá, 6 compravam tinta, 4 compravam tinta, 3 compravam tinta. Com essa experiência isso subiu? Vocês têm isso como dado de que a conversão aumenta quando você faz esse tipo de experiência? Sim, temos relatos de alguns varejistas que a gente desenvolveu o projeto, só ao longo da nossa trajetória, Claro. que relatam que uma conversão de um novo conceito de loja, né? Antes tinha uma loja que era mais transacional, que era um conceito padrão, né, mais normalizado, e eles se transformam numa loja em que o produto divide espaço com essa experiência. Eles nos trazem relatos de que a conversão, a performance da loja tem um aumento considerável de vendas, né? Isso falando de pontos, principalmente, mesmo ponto, por exemplo, tinha aquela loja com aquele conceito, que já estava defasado, já estava precisando ser revitalizado, e houve essa medição após a conversão da loja nesse novo conceito estratégico. E aí, com esse histórico, o cliente consegue comparar no mesmo ponto, sei lá, shopping Morumbi, por exemplo, né, uma loja conceito que foi desenvolvida por nós e que aumentou o faturamento assim,
ativamente. E você falou de 2 cases, um a Sherwin Williams, e ia falar do segundo. Qual o segundo? O segundo é um conceito super novo, assim, que eu convido todos a conhecerem, quem estiver em São Paulo, que é na Oscar Freire, que é a nova flagship da TIM, que é focada numa conexão com a música. Olha só. Então, é um conceito disruptivo para a TIM, né? Quando você imagina TIM, você imagina venda de aparelhos celulares, né? E quando você entra na loja, você tem uma conexão com o universo da música. Tanto é que até a gente previu dentro desse projeto, no mezanino, um estúdio de gravação de podcasts e de pocket shows. Então, o cliente que entra nessa unidade da TIM, ele vai ter ali uma jornada de entretenimento muito relevante. Ele consegue ter um percurso de degustação de produtos dividido em clusters, seja de games, seja de casa conectada, seja de equipamentos sonoros, e esse acesso ao estúdio que é muito relevante também. Todas as empresas de todos os setores do varejo, e aí eu digo setores do varejo, eu falo varejo alimentar, food service, e dentro do varejo tradicional eu falo cosmético, acessórios, calçado, enfim, vestuário, seja o que for. Todas elas, a gente tem a possibilidade de criar experiências interessantes, porque às vezes quem está ouvindo a gente fala, legal, você pega uma TIM, que querendo ou não, a TIM tem verba, né? Então a TIM vai lá e tem uma verba publicitária, e essa verba publicitária pode ser usada para esse fim, para outros fins. Tem toda uma verba nesse sentido, uma empresa gigantesca. Você pega uma Sherwin Williams, como você falou bem, uma empresa multinacional, né, é uma outra situação. Quando você pega o varejista ali do dia a dia do shopping, que às vezes está penando para conseguir fazer alguma venda, em empresas brasileiras, com franquias de 40, 50, 70, 100 lojas, mas que quando eu digo penando, é no sentido suando para conseguir uma margem no final do mês. Uhum. E elas também conseguem fazer algo que tenha um custo atrativo, que gere experiência e que aumente significativamente a conversão de venda? Sim. Eu quero dizer assim, é possível fazer isso com pouco recurso? Sim, é sempre mais desafiador, né? Então a gente não tem, além de não ter a verba, não tem um espaço físico tão imponente como uma loja, uma flagship de 2 da andares. TIM no Oscar Freire, né? Oscar Freire. Então a gente está falando de pontos mais compactos, aliás, super compactos, então que a estratégia de desenvolvimento de layout ela é muito mais rígida, né? Como que eu vou trazer tudo que poderia ter numa flagship para dentro de um espaço ali, sei lá, uma loja de 35 metros quadrados ou uma loja numa praça de alimentação, né? Como que eu faço isso, né? Aí a gente conta com alguns recursos que são disciplinas que estão dentro do universo do design de varejo, como, por exemplo, os recursos de visual merchandising, né? O visual merchandising ele existe com o propósito de ajudar a você ter uma percepção mais relevante de produtos e serviços dentro desses pontos de experiência, né? Então, a gente não precisa pensar apenas em recursos digitais sempre. Os recursos analógicos, eles são bem-vindos, né? Então, quando a gente fala de visual merchandising, ele está desde de trazer uma atmosfera ali que conte uma história por meio de memorabilia, por meio de soluções gráficas que vão explorar histórias relevantes da marca, né? Às vezes é uma marca tradicional que lançou um prato no ano de 1900 e tal. Então trazer isso um pouco, esse storytelling para e o público gosta dessas histórias, desse storytelling? Ele se identifica com isso, por isso que ele se aproxima? Sim, o público gosta. Porque está, acho que, muito associado à memória afetiva, né? Muitas pessoas, elas fazem uma conexão com a infância ou com algum momento que ela viveu com o familiar em que essa marca ela trouxe esse produto e isso impactou de alguma forma relevante na vida dela. Então, as marcas, elas têm essa premissa de captar, né, o coração das pessoas, e a cenografia ideal, o cenário ideal são as lojas, são os espaços de contato físico com a marca. Recentemente eu trouxe 2 marcas aqui, uma marca que estava falando que trouxe o tema de papelaria, lápis de cor, etc. E uma outra marca que trouxe o tema de ursinhos de pelúcia, né? Tá. E nas 2 foi citada a palavra afeto, que a gente está numa fase atualmente em que as pessoas
até pelo estrondoso crescimento do mundo digital, as pessoas querem esse off, essa humanização e esse afeto, talvez tátil, inclusive, do toque mesmo. Você tem sentido isso nessas experiências que você tem criado dentro do varejo? Sim. Foi muito legal você falar de tátil, porque a gente tem visto aí uma tendência a termos lojas cada vez mais abertas, em que aquele espaço isolado da vitrine, que é apenas de contemplação visual, está se transformando em espaços de interação tátil com o produto, né? Então, são áreas dentro da loja que você consegue trazer produto com história, com memória, e o cliente ter a possibilidade de ter contato tátil, né, físico com esses produtos é cada vez mais importante nesses espaços compactos, inclusive, de loja. Ou seja, o ser humano quer o retorno, vamos chamar assim, do calor humano e do afeto. É uma coisa que você tem notado. Sim. E também lojas cada vez mais dividindo espaço entre exposição de produto e áreas que o cliente pode sentar, tomar um café. Ou seja, esse mix de produto e até serviço, depende do que for, também atrai bastante nessa experiência. Eu vi uma loja da Track and Field que eu falo sempre ali no shopping Higienópolis. Eles colocaram um café do lado ali. O café às vezes fica mais lotado que a loja, né? Mas todo mundo no café lá, pelo menos, está com um produtinho na mão, né? Sim, não, é importante. É importante que você tenha esses espaços que você consegue degustar a loja, você consegue se sentir realmente um convidado, não apenas um shopper, né? Você entra na loja como um convidado. Ou seja, quem disse que o varejo loja física morreu, com certeza se enganou, né? Não. Acho que não vai morrer nunca. Não só não morreu, como renasceu, ressurgiu e está se ressignificando. Eu comparo muito com quando pega um livro na mão. Assim, para mim, sentir a gramatura do papel, ver a capa, manusear, levar o livro comigo, colocar na cabeceira da cama. É o livro físico. Eu poderia estar lendo ele com Kindle da vida. Kindle, mas é diferente, é outra experiência. E acho que a loja física é igual, né? Acho que o digital é muito comodidade, conveniência, mas não tem nada mais gostoso do que você percorrer uma loja com tempo. Muito bom. Observar os produtos, provar, degustar, enfim. Renato Diniz, sócio da Jacarandá, brigadíssimo pela sua presença. Eu que agradeço. Para a gente poder citar essa questão de que a loja física não morreu, ponto de venda não morreu, ele só se tornou ponto de experiência e o varejista tem que ficar atento a essas experiências para conseguir performar cada vez melhor. Obrigado demais pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É isso. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Luza Hub, em mais um episódio que a gente trouxe temas variados do varejo para você empresário, para você empreendedor, para você interessado em saber um pouquinho mais do mundo dos negócios. Tá bom? BMC News, informação que gera valor, eu volto no próximo Varejista. Até mais!